Paz do Senhor aos irmãos. Convido a igreja a abrir comigo a palavra na Epístola aos Filipenses, capítulo de número 4. Epístola aos Filipenses, capítulo de número 4. Quero estar lendo com a igreja os versos de número 6 e 7, em que está escrito assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Graças a Deus por esta palavra, escrita pelo apóstolo Paulo. Pois desde quando há no mundo a humanidade, pois de todas as gerações que já existiram antes de nós, sempre foi necessário esta orientação. A palavra de Deus, neste particular, ela é muito importante para a nossa vida. Se os irmãos atentarem para isto, derem muita atenção, os irmãos vão perceber, vão notar pela palavra que uma das maiores operações da parte de Deus em nosso favor é nos livrar das inquietações, é tirar do nosso coração as preocupações. Isso é muito importante para nós. Nós temos que aprender a viver um dia de cada vez, mas às vezes nós queremos viver os 30 dias do mês num dia só. Por isso nos tornamos inquietos. Quando não muito, às vezes queremos viver os 365 dias do ano num dia só. E o que não dizer daqueles que às vezes conseguem viver uma década num dia só. E o que é que vai acontecer com o seu abençoado coraçãozinho? Aí Jesus se encarrega, glória a Deus, por um amor tão grande que Ele tem por nós, de nos dar a sua bendita palavra e falar conosco em cada dia. Cada dia existe a voz de Deus falando conosco, trazendo a nosso coração calmaria, tranquilidade, confiança, esperança. Ele não quer nos ver inquietos, preocupados demais, com o nosso coração ansioso pelas coisas, porque isto só atrapalha o nosso viver cristão, isto inibe a nossa fé, isto ofusca a nossa esperança, isso atrapalha o nosso crescimento espiritual. Então, irmãos, a orientação da palavra para nós é essa: viver um dia de cada vez, e já é o suficiente. Mas nós temos aqui esta palavra que fala justamente acerca disto: não estejais inquietos por coisa alguma. Às vezes nós ouvimos, e isso com toda certeza, a grande maioria dos irmãos aqui já ouviu, quando alguém se expressa da seguinte maneira: mas irmão, é impossível não se preocupar. Tudo bem, vamos ter aqui uma colherzinha de chá. É impossível não se preocupar, mas a Bíblia nos mostra que é possível se ver livre da preocupação. Pode até ser impossível que as preocupações, as inquietações, a ansiedade
Pode ser impossível que elas não dominem o nosso coração, não venham e não nos peguem de surpresa em muitas circunstâncias difíceis da nossa vida. Pode até ser impossível, mas é possível nos vermos livres delas. E qual é a possibilidade orientada nesta palavra? Transforme isto em oração. Transforme isso em comunhão com Deus, em diálogo com Deus, em conversa com Deus, em momentos com Deus. Transforme todo o seu momento de preocupação em oração. Vá a Deus, se direcione a Ele, dobre os teus joelhos, fale com Ele, ore, converse com Ele. Agora, meses atrás, nós tivemos na escola dominical uma revista que tinha o seguinte título: Oração, o diálogo da alma com Deus. Agora há poucos, não sei se trimestre passado ou anterior, mas teve esta revista, e acredito que nós aprendemos muito a respeito da oração. Oração, o diálogo da alma com Deus. Desde que a oração é um diálogo, e nós podemos compreender que um diálogo ele só pode vir a se tornar um ato consumado quando existem duas pessoas conversando. Aí sim, então, nós compreendemos que existe um diálogo. E se a oração é o diálogo da alma com Deus, é necessário que dentro deste diálogo existam duas pessoas conversando, porque diálogo é uma conversa. Você fala e alguém responde, a pessoa fala e você responde. Isto é um diálogo. E a primeira pessoa pode ser nós, e a outra pessoa, o nosso Jesus, com quem nós conversamos em oração. Oração também é momento de atenção e expectativa. Agora, entenda o que eu estou querendo dizer, pois as palavras que eu estou proferindo diante da igreja não significa que eu estou aqui na posição de querer ensinar alguém a orar, porque ninguém ensina ninguém a orar, porque a oração é uma intimidade tua com Deus, é um particular da tua alma com Deus. Você vai se apresentar a Ele, vai se chegar a Ele da maneira como o teu coração é inspirado a chegar. Então é um momento de atenção e expectativa. Eu tenho aprendido isso, sabe por quê, irmãos? O que eu vou dizer agora é só os crentes que têm muita fé mesmo para entender. Eu digo que é um momento de atenção e expectativa, sabe por quê? É atenção em tudo aquilo que você vai falar durante este diálogo e expectativa para o que você vai ouvir. Porque se a oração é um diálogo da alma com Deus, compreende-se que você fala e fique na expectativa, porque Deus vai falar também. O único que vai proferir palavras não é somente você. Você irá orar, irá pedir, irá agradecer, você irá conversar com Deus, mas tenha o teu ouvido bem aferido, porque Ele vai falar também. Você crê que Deus fala? Você crê que Ele tem prazer em conversar com o filho que Ele ama? Porque, irmãos, a oração é um diálogo da alma com Deus, e é um momento tão lindo, tão sublime, que às vezes até nós, quando estamos diante de Deus em oração, nós falamos tantas palavras, e às vezes nós nem esperamos Deus falar conosco, e Ele quer conversar também, porque o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa, segundo a Bíblia, da Trindade, mas é a pessoa enviada por Cristo, que na verdade representa o próprio Cristo. E se é uma pessoa que fala, e se Ele fala para nos instruir, para nos acalmar, para nos alegrar, para nos corrigir, e tudo para o bem da nossa
alma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Aí tem uma palavrinha, o que é para ser feito? Antes. É nesta palavra aqui que eu pretendo me deter mais. É na palavra antes. Isto tem um significado claro de que você não precisa esperar a ansiedade bater na porta do teu coração para tentar dominar você e te deixar inquieto. Mas o apóstolo, ele nos orientou porque ele viveu estas experiências. E muitos de nós temos a mesma oportunidade de viver estas experiências. Ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Mas ele diz: antes do que? Antes que tudo isso venha, antes que tudo isso comece, antes que tudo isso aconteça, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Se nós sabemos que os nossos corações são cheios de desejos, de projetos, de pensamentos para um futuro em relação à nossa vida social, à nossa vida familiar, à nossa vida profissional e até mesmo na nossa vida espiritual, se nós temos esta compreensão, o que é que o servo de Deus aqui nos orienta, inspirado pelo Espírito do Senhor? Antes que estes desejos, ainda que eles tenham algum tempo para vir a se cumprir, eles se tornem uma inquietação no nosso coração, é para nós estarmos em oração. Em oração. Antes, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Você apresenta a Deus tudo o que você precisa e descansa. Tem uma palavra lá no Evangelho de Mateus, proferida por Cristo Jesus. Sabe o que ele disse? Que você se lembra. Quando Jesus orientava acerca da oração, ele disse esta seguinte palavra: vosso Pai Celestial já sabe de tudo o que necessitais, antes mesmo de lhe pedirdes. Agora os irmãos observem que interessante, que se a gente analisar e usar a nossa capacidade comum de entendimento, e até mesmo um dia eu ouvi esta expressão, alguém pode dizer assim: bem, se Deus já sabe tudo o que eu necessito, tudo, sem isenção de nada, se Deus já sabe tudo o que eu preciso, então não é necessário eu orar pedindo, porque se Ele já sabe de tudo o que eu preciso, eu não preciso nem pedir a Ele o que eu preciso, porque Ele já sabe o que eu preciso. Mas isso é a mente comum que vai pensar, e é errado pensar assim, porque quando Jesus proferiu esta palavra, não é isto que Jesus quis ensinar àqueles que o ouviam e a nós que estamos ouvindo esta palavra nesta noite. Mas o que Jesus quis dizer, e eu repito este verso: vosso Pai Celestial já sabe muito bem de tudo o que necessitais, antes mesmo de lhe pedirdes. Por que Jesus disse isso? Que é para quando eu e você formos ao momento de oração, não pedirmos o que não precisamos. Porque se Deus já sabe de tudo que eu preciso, quando for ao momento de oração, pedir a Deus aquilo que realmente eu necessito. Mas existe uma outra particularidade na Escritura que revela para nós que este momento, ele é tão maravilhoso, ele é tão sublime, o momento de oração
igreja, é o momento mais profundo para a alma de um crente. O momento de oração é o momento mais maravilhoso para um crente viver. A orientação bíblica, ela é clara para nós, em que, se eu e vocês formos a Deus em oração, segundo a nossa própria capacidade, nós não vamos saber pedir direito. Mas aí vem a nós uma outra orientação bíblica, que o mesmo servo de Deus que escreveu esta palavra, escreveu aos Romanos capítulo 8, que muitas vezes não sabemos pedir o que convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O momento de oração é um momento tão lindo, tão importante, que até mesmo quando nós vamos a Ele, precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus, para que Ele inspire os nossos corações, para que então as nossas palavras sejam proferidas diante de Deus, naquilo que realmente precisamos. Oração não é jogar conversa fora, oração é caso sério, oração é momento sublime. Por isso que Tiago, quando escreveu, ele disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. E se pede em oração e pede mal, é porque não tem a revelação, ou a inspiração, a orientação, a capacitação dada pelo Espírito de Deus. Aqui nesta palavra está a orientação bíblica para nós: não estejais inquietos por coisa alguma. Mas a inquietação, quando ela invade o coração, ela faz isso conosco. Ela faz com que nós venhamos a pedir coisas que nem nós mesmos temos certeza se precisamos. Uma das maneiras mais lindas que eu tenho aprendido pela própria palavra, de que nós crentes que temos o Espírito de Deus, venhamos a pedir aquilo que realmente necessitamos, é somente pela ajuda do Espírito Santo de Deus, irmãos. Qual é a tua necessidade? O que você tem pedido a Deus? Como tem sido o seu momento de oração? Em tudo têm sido conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica. E finaliza o verso de número 6, com ação de graças. É orar com agradecimento. Aí no verso de número 7 ele diz que, fazendo isto, já foi falado nesta noite, irmãos, fazendo isto, o que é que vai acontecer comigo e com você? A paz de Deus, que excede todo o entendimento. O que essa paz vai fazer? Põe a mão assim, por favor, põe a mão no teu coração. Se você pode, faça isso. O que essa paz vai fazer? Está escrito aqui, ó. Ela vai guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você está vendo como a oração é um momento maravilhoso para um crente? Você está percebendo como este momento é importante? Se há irmãos e irmãs aqui que têm experimentado isso, sabe que o que eu estou falando, o que eu estou falando é de grande seriedade. Porque quando você está nesse momento de oração, você recebe a paz de Deus, e esta paz traz tranquilidade, ela traz quietude. Porque quando inicia o verso de número 6, o escritor dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma. O que é inquietação? É desassossego,
é ausência de tranquilidade, é uma alma turbada, preocupada, e isso só causa males para nós em todos os aspectos, até mesmo na nossa vida física. Mas a orientação é: transforme tudo isso em momentos de oração. E quando você estiver orando com sinceridade, depositando nas mãos de Deus todas as suas necessidades, com toda sinceridade, o que vai acontecer? A paz de Deus inundará o teu coração. E depois que a paz inundar o teu coração, o que vai acontecer? Esta mesma paz, ela vai guardar o teu coração e os teus sentimentos. Os irmãos sabem muito bem que quando a palavra fala a respeito de coração, ou até mesmo de sentimentos, pois que na verdade os sentimentos estão no coração, pois o coração é a sede das nossas afeições e do nosso sentimentalismo. Quantos sentimentos há agora neste momento no coração de cada um que me ouve? Mas estes sentimentos, estes desejos, estas esperanças, como tem sido na sua vida? Tem trazido inquietação? Tem trazido muita preocupação? O ensino bíblico para nós é que isto não pode acontecer. Nós não podemos nos conformar com isto, irmãos. Nós fomos chamados para ter paz no coração, para ter paz, para ter tranquilidade. Há poucos dias, um pouco mais de 2 semanas, o meu itinerário em direção ao meu trabalho até a cidade de Aparecida é essa avenida, vou e volto todo dia. E sempre que eu estou indo, eu encontro com um irmão de bicicleta vindo. E quando eu estou voltando, eu encontro este mesmo irmão de bicicleta indo embora para sua casa. Todos os dias, praticamente quase até no mesmo ponto e no mesmo horário. Ele trabalha aqui em Guaratinguetá e mora em Aparecida. Eu moro em Guaratinguetá e trabalho em Aparecida. Nós nos encontramos de bicicleta. Levantamos a mão e cumprimentamos um ao outro com a paz do Senhor. Só que agora há poucos dias, ele deu com a mão, me cumprimentou com a paz do Senhor e disse: eu quero conversar um pouco hoje com o irmão. Eu falei: então nós vamos conversar. Parei a bicicleta, ele parou a dele, sentamos na beira da guia, na calçada, e começamos a conversar. E o diálogo que se travou entre nós, ele está dominando a mente de muitos crentes hoje em dia. Eu não menciono o nome da pessoa, mas somente o exemplo, para você compreender que eu não posso sair da ética cristã. Só o exemplo, para você ter uma ideia da importância grandiosa da oração e da comunhão com Deus. Aquele irmão relatava a mim um momento de desespero que estava lhe sucedendo, mas isto era um dos desesperos, fora outros que já tinham acontecido anteriormente. O caso que aconteceu é até interessante. Ele disse que na igreja onde ele congrega, ele por muitas vezes se deparou com uma pessoa, uma irmã, e por intermédio da operação de Deus começou a haver uma aproximação entre os dois, para que um pudesse conhecer ao outro. E dentre essa aproximação, iniciou-se um desejo no coração, vindo da parte de Deus, que eles viessem a se casar. E começou uma grande preocupação no coração deste irmão, e ele começou a se abrir comigo ali, e comentar comigo o que estava acontecendo. Ele disse para mim assim: irmão, eu estava terrivelmente preocupado,
porque desde pequeno eu tinha uma enfermidade que, diagnosticada pela medicina, o médico disse para mim que era impossível que eu tivesse filhos. E todas as vezes que eu estava junto com esta pessoa, o diálogo que eu a ouvia falar com outras irmãs era que a sua maior esperança, o seu maior sonho era ter filhos. Aquilo trouxe ao meu coração, ele dizendo, uma inquietação, um desespero tão grande, que ainda que eu sentia por ela um grande amor, e ela por mim também, eu tinha certeza disso, eu pensei a desistir da decisão que eu havia tomado, porque eu não queria deixar ela sem concluir na sua vida essa grande esperança. Só que teve um problema. Começou a ser gerado no coração daquele irmão a inquietação, a ansiedade lhe dominou de uma tal maneira que ele começou a emudecer na fé, começou a se desesperar de uma maneira tão terrível, tão terrível. Acredite, ele começou a perder noites de sono. E sabe o que aconteceu? Ele entrou em estado depressivo, ao ponto que ele precisou ir ao médico. Ele não conseguia mais se alimentar direito, começou a emagrecer, perdeu mais de 11 quilos. Pare e imagine o ponto que chegou a vida deste irmão, que eu estou mencionando somente um exemplo, tudo por causa de um sentimento que a palavra de Deus, que Cristo Jesus nos orientou e tem nos orientado a cada dia, a nós lutarmos em oração para nos vermos livres dele, porque ele só causa males na nossa vida. E ele dizia para mim, cheguei neste estado, irmão, o desespero me dominou de uma tal maneira que eu cheguei neste estado. Então eu fui para momentos de oração e clamei a Deus misericórdia, o que o Senhor poderia fazer por mim? Aí eu tive uma ideia, vou falar com ela. Fui, expliquei todo o meu caso, e a resposta que eu obtive dela foi o seguinte: eu te amo, e eu vou casar com você assim mesmo, porque eu creio que Jesus vai fazer o milagre. Quando ele chegou neste ponto da história que ele me contava, ele começou a chorar. Irmão, nos casamos. Ela aceitou o desafio, ela casou comigo, porque ela me ama muito e eu amo ela também. E começamos a nossa união conjugal. E ainda aquela preocupação me dominava, e a todo momento que ela me via preocupado, ela dizia para mim: descansa o teu coração, Jesus vai fazer o milagre. Depois que eu me casei, passaram-se 6 meses, e num belo dia nós descobrimos que a minha esposa estava esperando um filho varão. Aí, no começo da gestação, estava sendo feito o pré-natal, e o médico diagnosticou uma enfermidade no útero daquela mãe, e que ia afetar a criança, e a criança poderia morrer, e até ela também. E ele me contou que era uma enfermidade gravíssima. Aí o que aconteceu? Iniciou-se uma nova sessão de inquietação. Ele disse que agora não era só ele, era ele e ela. Os dias, as semanas e os meses foram se passando, e a inquietação a cada dia atordoando as suas mentes. Passaram-se os 9 meses, chegou o dia do parto. A criança nasceu perfeita e a mãe não morreu. E ele está lá, casado, com um filhinho no colo e feliz da vida. Aí depois que ele terminou a história, eu disse para ele assim: irmão, foi maravilhoso te ouvir contar tudo isso, mas agora eu quero te fazer uma pergunta e você vai me responder. Em que resultou toda esta história? Aí ele me disse: quando eu olho para trás,
Hoje eu entendo que eu me inquietei sem necessidade. Eu deveria ter confiado mais em Deus. Eu deveria ter acreditado mais em Deus e ter tido mais esperança em Deus. Mas, irmãos, sabe o que é mais ensinado hoje em dia? E não somente por bocas ou palavras que nós ouvimos por aí, às vezes até mesmo dentro de nós aquela voz que ecoa, sabe o que? O desânimo, o desespero, a dúvida, a incredulidade. Deixamos de acreditar na providência de Deus, deixamos de ter esperança de que Ele é um Deus que conhece todas as nossas necessidades, e Ele não quer que em coisa alguma nós estejamos inquietos, mas que nós confiemos nele em cada detalhe da nossa vida. E olha, meu Deus, irmãos, me entendam em nome de Jesus, porque eu ando preocupado com isso, primeiramente com a minha vida e com a vida de cada um de vocês. Às vezes nós encontramos uma montanha de justificativas para abrigar dentro do nosso coração sentimentos de ausência de uma fé tamanha que é necessário ter, ausência de esperança. Às vezes o que eu estou querendo dizer, nós encontramos um monte de justificativas para justificarmos que a nossa preocupação é coisa natural, a nossa inquietação é comum, isto deve acontecer, isto tem que acontecer mesmo, isto faz parte da vida. Pois eu digo nesta noite, não faz parte não, em nome de Jesus, estes sentimentos têm que sair de nós, porque é simples. Um irmão ou uma irmã vir até mim, ou até algum dos irmãos ou irmãs, tendo confiança em vocês, e se abrir com vocês em algum problema, alguma circunstância difícil que ele esteja enfrentando, e talvez alguém abrir a boca, abençoada, não é? Para poder dizer assim para ele: meu irmão, a vida é assim mesmo, essas coisas acabam acontecendo, isso acontece mesmo, irmão, todo mundo está vulnerável a este tipo de problema, a vida é assim mesmo, essas coisas às vezes até tem que acontecer. Não estejais inquietos por coisa alguma, seja o que for, desde um exemplo parecido com este que eu acabei de contar, deste meu irmão, até mesmo o teu problema, a tua necessidade, o que você está precisando. Quando eu disse que nós devemos viver um dia de cada vez, o maior problema muitas vezes é este, é que nós queremos viver os 30 dias do mês num dia só. E aí o que acontece? A inquietação tem início. Se alguém está prestes a noivar, a inquietação às vezes domina como vai ser o noivado. Se alguém está prestes a se casar, a inquietação domina como vai ser o casamento. Se alguém já se casou, a inquietação domina: será que eu vou ter filhos? Se alguém está desempregado, a inquietação é: será que nunca vai se abrir uma porta de emprego para mim? Se alguém está enfermo, a inquietação é: será que eu não vou ser curado? Mas hoje, em nome de Jesus, manda a inquietação embora do teu coração e descansa em Deus. Descansa em Deus, Ele está no controle da tua vida, Ele é Deus, Ele tem poder, Ele tem poder. Deixa isso de lado, deixa isso de lado. Eu estou falando isso diante da minha família espiritual, porque eu tenho vivido momentos difíceis na minha vida. Eu não vou entrar nos detalhes minuciosos, porque não é necessário. Mas em cada momento que eu vejo que esta maligna vem e bate na porta do meu coração, eu vou para a oração e tenho sido visitado pelo Espírito Santo, e Ele tem trazido paz à minha alma. E eu saio vitorioso disto, em nome de Jesus. Irmãos, pelo amor de Deus, isso não pode ser normal na vida de um crente. Para o mundo está aí, sem entendimento das coisas de Deus, sem compreensão
do que significa viver uma vida cristã idônea, uma vida santa, uma vida pura, uma vida maravilhosa, uma vida cheia de bênçãos. A vida cristã é a vida mais maravilhosa, porque é uma vida cheia de paz. Eu digo para vocês, ainda no amontoado de confusões que nos rodeiam, o crente tem paz no coração, tem paz no coração. Deus cuida, Deus cuida. Isto já tem um tempo bem distante. Os irmãos sabem, os irmãos me dão liberdade, posso dizer umas coisas? Por bondade de Deus, já há algum tempo, nós temos estado aqui pregando a palavra. O que eu vou relatar aos irmãos, eu gostaria de pedir a vocês que use toda a sua capacidade espiritual para compreender o que vou dizer, para a edificação da tua fé, tá bem assim? Eu quero que você deixe de lado outros pormenores, mas pense apenas naquilo que vou dizer para a edificação da tua fé. Em tempos atrás, como eu ia dizendo aos irmãos, sempre nas oportunidades dadas por Deus para que eu estivesse aqui pregando, os irmãos sabem que sempre quando eu vinha pregar, eu vinha assim, com uma calça social, uma camisa social e uma gravata, sem paletó. Não se lembram quando eu sempre pregava aqui assim, há um tempo atrás? Alguns irmãos amados, que eu sei que me amam e que me querem bem, muitos deles na liberdade que temos, na amizade que temos, vieram a mim e disseram assim: Molan, faz tempo que eu vejo o irmão pregar assim. Não é que eu estou dizendo que o terno vai pregar, porque a boca está em ti, não no terno. Mas por que o irmão não arruma um terno e vai com terno, fica mais bem apresentável, tudo? Não é soberba, irmão, nem vaidade. Eu entendi o que o irmão estava dizendo para mim, e eu pedi aos irmãos que usem a sua capacidade espiritual para compreender. Tá bom assim? Tá bom? Senão você vai escandalizar e vai levar para o lado comum, você não vai entender nada. Aí eu fui orar, falei: Jesus, com certeza seria bom, só que tem uma coisa, eu não tenho condições de comprar um terno, porque a minha renda mensal, ela só dá para a minha despesa familiar. Entreguei a Jesus em oração este particular e descansei. Passou 2 semanas, Deus enviou 2 bênçãos em minha casa, e quando eu fui recebido, ou fui receber essas bênçãos, eu fui presenteado com um terno, com 7 camisas e com 7 calças e 4 gravatas. Passou 1 semana, um outro irmão, depois deste presente, chegou em mim e me disse: irmão, Deus tocou em meu coração para me dar um terno para você. Passou mais 1 semana, eu encontrei um outro irmão e ele falou assim: irmão, o Senhor mandou te dar um terno. Em 1 mês eu ganhei 3 ternos, 7 calças, 7 camisas e 12 gravatas. Eu não estou contando isto para que os irmãos olhem para o lado natural. E agora vocês vão entender por quê. Quando passou aquele mês que eu ganhei todos aqueles presentes, porque eu fui a Jesus em oração, eu fiz o que está escrito aqui: em tudo sejam conhecidas diante de Deus tudo aquilo que você precisa, pela oração e súplica no Espírito Santo. E se for realmente necessário, e se você compreende, porque o Espírito Santo te inspira a pedir o que Deus quer te dar, aí você recebe. Passou 2 meses, eu fui pregar num determinado lugar, em uma determinada igreja. Depois que eu terminei de pregar, eu comecei a ficar tão feliz, porque eu estava me vendo de terno. Eu estava me vendo de terno, pregando numa festividade. Fiquei muito feliz. Aí quando eu terminei de pregar, eu estou vindo embora. Deus usou um vaso, ele veio na minha direção, tomado por Deus, e me disse estas palavras: assim diz o Senhor, não se preocupe com nada, porque eu vou te vestir. Não estejais inquietos por coisa alguma. Agora essa você vai ter que segurar firme. Por favor, irmãos, por favor. Um pouco mais de 1 mês.
Eu comentei isso com alguns irmãos hoje pela manhã na escola dominical. Eu estou contando isso para edificar a tua fé. Sabe por quê? Faz assim, com as duas mãos, por favor. Faz assim. Sabe aonde está a tua vida e a minha? Está nas mãos de Deus. Bem guardadinho assim, ó, nas mãos de Deus. Assim está. Ecanto yanka, chamando yandahai, icando pés. Assim está a minha e a tua vida. Tem mais ou menos uns 2 meses. Agora eu vou pedir de novo para você usar toda a sua capacidade espiritual. Tem mais ou menos uns 2 meses. Quebrou, olha aí, não dá risada não, hein? Quebrou um dente aqui, ó, aqui em cima. Quebrou o dente e começou a doer que não parava mais. Aí eu fui na rede pública, no AME. Cheguei lá, conversei com a pessoa responsável. Ela me disse: aqui não faz esse tratamento, é restauração. Aqui são só atendimentos mais rápidos. E a fila é muito grande, olha aí para você ver. Tinha um monte de gente, irmãos. E aí eu fui ver, o tempo de consulta era para mais de 1 mês depois. Falei: Jesus, o que é que eu faço agora? Eu vou numa dentista particular, só para me ter uma ideia quanto é que vai ficar esse negócio. Aí eu fui no dentista particular. Ela fez a avaliação e me passou o valor. Quando eu olhei no papel, eu quase caí de costas, irmão Coutinho. Falei: Jesus, não dá para pagar isso aqui não. Aí para onde é que eu fui? Para oração. Irmão, mas você vai pedir isso para Jesus? Irmãos, eu vou pedir para Ele o que eu preciso. Eu não vou pedir o que eu não preciso. Sabe qual foi o resultado? Faz 1 mês. Mas foi 4 dias depois que eu pedi a Jesus o que Ele podia fazer por mim. Eu terminei de pregar. Uma pessoa veio até mim e me disse assim claramente: Deus usou este instrumento de uma maneira tão linda que até especificou o que eu precisava. A pessoa veio até mim e me disse: irmão, Jesus tocou no meu coração para me dar para você um tratamento dentário completo. Então vem cá, olha aqui, responde para mim. Para que ficar inquieto? Para que se preocupar? A nossa vida está nas mãos daquele que é dono do ouro e da prata, dono do universo, dono de tudo o que há. Para que se inquietar? Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, pela oração e súplica no Espírito Santo, com ações de graça. Oh, irmãos, precisamos confiar mais em Deus, descansar em seus cuidados, acreditar em seu amor profundo por nós. A oração é o assunto primário da nossa vida cristã. Por favor, me entenda, porque neste ponto onde eu chego, é que o grande desejo do meu coração é dizer isso. Seja sincero com você mesmo, onde você está me ouvindo agora. Como tem sido a sua vida de oração? Como você tem sido como um crente que ora? Como tem sido os teus momentos em particular com Deus? Você ora diariamente? Você tem ido até Ele em oração? Você tem derramado diante dEle todas as suas necessidades em oração? Você tem clamado a Ele? Você tem buscado momentos de comunhão íntima com Ele? Você tem tido este diálogo com Ele? Como é a oração, o diálogo da alma com Deus? Ou seja, você fala e Ele responde, Ele fala e você responde, e dentre isto há um diálogo entre você e o seu Pai, entre eu e o meu Pai. Como tem sido? A oração move barreiras, a oração quebra obstáculos, a oração ressuscita mortos, a oração levanta o caído e dá força ao fraco, a oração opera coisas lindas no mundo sobrenatural quando você ora crendo. E
E a tua missão e a minha é só orar. A maneira como Deus vai fazer, Ele sabe muito bem. A mãe orava pelo filho mais velho, porque em um estado de rebeldia, ele abandonou a igreja e a comunhão com Deus, e ficou ela e as duas filhas. Este fato é notório e de pouco tempo atrás. Mas ela não desistiu de orar pelo filho, clamava a Deus em oração constantemente pela vida do filho, que havia saído da presença de Deus e já estava num estado deplorável no mundo. E todas as vezes que ela orava, ela se dirigia para o filho e dizia para ele: meu filho, vamos para a igreja com a mamãe? E ele dizia não. Vinha uma outra oportunidade, ela convidava e ele dizia não. Até que chegou um dia, escute, preste atenção, isso vai animar o teu coração, que a tua missão é pedir, o modo de fazer Ele sabe. Ela chegou um dia nele e disse: filho, vamos para a igreja. Ele pensou assim na sua mente: para minha mãe parar de me incomodar e não me perturbar mais com esse negócio de ir para a igreja, hoje eu vou vestir uma roupa e vou para essa igreja, para ela parar de me incomodar. Ele se arrumou e foi para a igreja. Ele, a mamãe, o papai e as duas irmãs menores. Chegaram na igreja. Qual foi o seu outro pensamento? Eu vou chegar lá, vou sentar no banco, não vou prestar atenção naqueles hinos que canta, não vou prestar atenção na palavra que vai ser pregada, eu vou procurar ficar olhando para a igreja, para os vitrôs da igreja, para a luminária da igreja, para os bancos da igreja, mas eu não vou prestar atenção em nada, eu só vou fazer a vontade da minha mãe, para ela parar de me incomodar. Só que tem uma coisa, a mamãe estava orando. Resultado, ele chegou na igreja e fez o que ele disse que ia fazer na sua mente. Aí de repente, irmão Coutinho, ele olhou para o teto assim e viu uma luminária. Impressionante que justamente naquele dia, a luminária que ele viu no teto tinha 5 lâmpadas, porém uma lâmpada das 5 estava queimada e apagada, totalmente apagada. Só as outras 4 lâmpadas estavam acesas. E ele começou a murmurar na sua mente: mas não é possível, será que não tem um obreiro aqui que conserte aquela lâmpada? Será que não tem ninguém responsável nessa igreja que vá até ali e troque aquela lâmpada que está queimada? O culto acabou e ele foi embora. Quando ele entrou dentro do quarto, o Espírito Santo teve um diálogo com ele dentro da sua alma e disse para ele claramente: a 5ª lâmpada queimada na sua família é você. Ele caiu de joelhos, começou a chorar, arrependeu-se dos seus pecados, foi correndo para a cozinha. 10:30 da noite, a sua mãe estava esquentando a janta, e ele disse: mãe, eu quero voltar para Jesus hoje, porque aquela lâmpada que eu vi queimada na igreja sou eu. Você, o papai e minhas 2 irmãs têm claridade, mas eu estou na escuridão. Então, meu irmão e minha irmã, ore. A maneira que Jesus vai agir, Ele sabe como fazer. E é por isso que eu quero orar por você agora. E eu convido a igreja a se colocar em pé. Se você aceita como eu vou te convidar, eu não sei o que tem acontecido que tem levado o teu coração a inquietações. Às vezes pode até ser algo relacionado a esse testemunho que eu acabei de dar. Tem alguém na sua família que a tua maior esperança e sonho é vê-la como um crente na presença de Deus. Pois eu te digo, ore, e Jesus sabe como fazer o melhor. E além disso, há muitas outras questões importantes. Então, se você quer
eu te convido, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Qualquer que for a tua situação que tem te inquietado, que tem deixado o teu coração ansioso, hoje é dia de vitória para a tua alma. Jesus pode até não usar de novo a quinta lâmpada, mas eu acredito no que eu vou te dizer para você. Você pode pensar 1000 maneiras o que Ele pode fazer, Ele vai usar 1001, porque Ele é Deus, e Ele tem poder. Os irmãos compreenderam a palavra de Deus? Isto é um bem especial para a nossa vida cristã. Viu? Irmãos, me entenderam, não é? Não se acomode, não se acomode. Se vier alguma voz maligna soar no teu ouvido que você tem que se conformar, que as coisas são assim mesmo, não. Em nome de Jesus, não tem nada disso não. Dá uma ordem para essa voz bater em retirada, porque a voz que já foi dita para você, e o maior sermão de Deus é Cristo Jesus pregado na cruz do Calvário, por amor a minha e a tua alma. Se Ele deu Cristo por nós, você acha qual é o maior bem que Deus quer para a nossa vida? É paz, é tranquilidade, é harmonia, é esperança, confiança nas suas promessas. Então, meu irmão, descansa o teu coração. Minha irmã, descansa o teu coração. É o desejo de um bom noivado? Entrega na mão de Jesus. É desejo de um bom casamento? Entrega na mão de Jesus. É desejo de filhos abençoados? Deixa nas mãos dele. Um bom emprego? Deixa nas mãos dele. Algo que turba a tua alma? Descansa, apenas ore, clame, suplique. Eu te dou uma certeza, porque o que eu vou falar é bíblico. Duvido muito que Ele não vá te responder, porque Ele te ama. Vamos orar? Bondoso Jesus, Jesus, como o Senhor é maravilhoso, meu Pai. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para nós ouvirmos esta palavra, para não estarmos inquietos por coisa alguma, meu Pai. Se a tua palavra diz coisa alguma, nós podemos compreender generalizadamente que é todas as coisas que acontecem ao nosso redor, ou até mesmo dentro da nossa alma, que muitas das vezes nos turbam, nos inquietam, nos deixam, meu Senhor, com ausência de tranquilidade. E agora está aqui os meus irmãos, as minhas irmãs, a tua igreja querida, meu Pai. Meu Senhor, em meio a este mundo cheio de turbações e dor, este mundo cheio de problemas e dificuldades, mas, meu Pai, a tua palavra diz que nós não pertencemos mais a este mundo, nós não somos mais deste mundo, nós agora estamos nas regiões celestiais em Ti, ó Cristo Jesus, e portanto nas regiões celestiais a paz e segurança, e o que os meus irmãos vieram agora buscar de Ti, meu Senhor, somente o Senhor pode dar. Então agora eu oro, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, derrama paz e tranquilidade nos corações que aqui estão, porque os meus irmãos, as minhas irmãs precisam disto. Ajuda-nos a compreender que nós precisamos viver um dia de cada vez. Ajuda-nos a acreditar que o dia de amanhã o Senhor é aquele que suprirá todas as nossas necessidades. Ajuda-nos, meu Pai, por intermédio das lembranças, que Tu és o Deus que sustentou a Israel 40 anos com o maná, e nem um dia faltou, meu Pai, porque Tu és um Deus poderoso. Então aqui estão os meus irmãos e as minhas irmãs, e eu estendo as minhas mãos, meu Pai, suplicando a Tua misericórdia e graça em nossos corações. Traga, meu Deus, conforme esta palavra que eu disse, esta paz abundante dentro do nosso coração, para que os nossos corações e os nossos sentimentos sejam guardados em Ti, Cristo Jesus. Eu peço e agradeço, crendo na vitória, em nome de Jesus, amém.
a igreja pode retornar aos seus lugares. Graças a Deus. Paz. Hoje já foi falado sobre ela. Paz em nossos corações. Eu agradeço a Jesus mais este momento para mim e para todos nós. E fica para cada um de nós a orientação bíblica mais uma vez. Transforme tudo em momentos de oração. Vá para a oração. Se você tem orado um tempo, dobre este tempo. Faça dela o seu momento de maior prazer em cada dia. Não meça esforços. Eu li certa vez, e eu vou repetir aqui: se chegar algum momento que o desânimo tentar inundar o teu coração e você perder a vontade de orar, não faça isso não. Ore. Ore. Não deixe isso acontecer, porque nisto está o segredo de vitória, irmãos. Se você ler os evangelhos, você vai ver que a cada feito, a cada realização, a cada trabalho que Jesus executava, ele tinha um momento em particular em oração com o Pai. E uma das orientações mais lindas que Jesus deixou para nós ter uma vida de vitória é a oração. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Não deixe de orar, eu te peço em nome de Jesus. Amém.